Fala pessoal, Rafael do FluLab na área e hoje precisamos mandar a real sobre essa história do John Arias. Palmeiras veio fazendo uma proposta de 25 milhões de euros pelo Arias. Será que a gente tem a obrigação de cobrir? Será que não? Qual que é a sua opinião? Vamos discutir um pouco sobre isso. Bom, como todo mundo sabe, o Arias era o principal jogador não só do Fluminense, como da América do Sul até o meio do ano passado, quando ele foi vendido. Muita força, qualidade técnica, passe, assistência, recomposição, realmente um jogador diferenciado. O que pega aqui foi o preço que ele foi vendido, né? Claro, ele é um jogador que tinha um pouco mais de idade, mais 17 milhões de euros fixos, que poderiam chegar a 22. Pela idade que ele tinha, pode-se considerar um valor dependendo ok, mas quando você começa a pensar que é um jogador que era destaque da América do Sul no mercado que já começava a ficar inflacionado, aí realmente não fazia muito sentido a venda. Como sabemos, a venda foi feita muito por causa do relacionamento do Arias com o presidente do Fluminense, que durante a renovação falou que caso ele tivesse uma proposta da Europa, o presidente do Fluminense ia auxiliar o Arias a realizar o sonho dele. Logo ele foi para o Wolverhampton. O Wolverhampton, essa situação que a gente está acompanhando, o último colocado na Premier League, já está praticamente rebaixado, né, virtualmente rebaixado, e justamente por isso que eles vão vender um dos ativos dele, que não está performando e que tem mercado para eles venderem mais caro do que eles contrataram. Eles pagaram 17 milhões, receberam agora uma proposta do Palmeiras de 25 milhões e, obviamente, eles querem fazer o negócio. Vão lucrar com um jogador que não performou, eles estão caindo de divisão, não tem por que eles não venderem. Bom, e do lado do Palmeiras também faz muito sentido eles irem em cima do jogador, né? O Palmeiras é um time que tem um faturamento bem elevado, o Arias é uma realidade no futebol sul-americano e pagando esse valor ele tende a ser destaque por bons anos. Agora, da perspectiva do Fluminense, que tem o contrato com uma possibilidade de cobrir qualquer oferta do futebol brasileiro para repatriar o Arias, será que vale a pena? Para responder isso, vamos para o campinho fazer uma análise do elenco do Fluminense. Bom, vamos para o campinho fazer uma análise do nosso elenco. Como vocês são todos tricolores, vocês já conhecem os jogadores que a gente tem para as posições. E é muito claro que a gente precisa de um zagueiro, né, que no caso esperamos que seja o Nino no meio do ano, né, algumas informações dizendo que ele pode voltar no meio do ano. A gente espera que o Fluminense esteja esperando ele, já tem algo apalavrado, algo do gênero. E um atacante, né? A gente tem hoje o John Kennedy, que graças a Deus está melhorando, está numa fase boa. O Everaldo, que deve sair para o Atlético Paranaense. E o Cano, que está se recuperando de lesão. Resumindo, a gente tem duas posições de prioridade para contratar. Zagueiro, que a gente espera que possa ser o Nino, e centroavante, que tudo indica que vai ser o Denis Bouanga, excelente jogador do futebol norte-americano. A gente já falou sobre ele aqui no canal. Não é bem o centroavante, mas a tendência é que seja adaptado e performe muito bem aqui no Fluminense, que é um jogador caro, 15 milhões de euros. O Nino também não deve ser menos de 10, então aí já são 25 milhões de euros. Lembrando que nós já gastamos nessa janela 4 milhões de euros com Arana, 4 milhões de euros com Gemes e 6 milhões de euros com Savarino. Então a gente já tem gastos acumulados de cerca de 14 milhões de euros só nessa janela. Bom, como todos nós sabemos, o Fluminense não é um time que está nadando no dinheiro, né? A gente tem um faturamento recorde ano passado por causa do Mundial, mas também gastamos bastante dinheiro, contratamos Canóbio, o Hércules, Soteldo, Lescano, então não foi um ano barato no ponto de vista de contratações. E agora a gente tem essas duas possibilidades com o Bouanga e talvez o Nino um pouco mais para frente, que vão comprometer boa parte do nosso faturamento. Com isso em mente, vamos olhar nossos jogadores pelo lado do campo. Bom, a gente tem Serna, Canóbio, Savarino, Soteldo, Santi Moreno, que foi contratado por 5 milhões e meio de dólares justamente para ser o substituto do Arias, e o Riquelme, que é a nossa joia da base. Qual o ponto? A gente precisa contratar o Arias? A gente tem uma carência no elenco de meia pelo lado do campo? A resposta é simples. Não. A gente tem dinheiro sobrando, 25 milhões de euros, para pagar pelo Arias? Também não. Então, qual é o sentido de a gente contratar o Arias? É repatriar um ídolo. Mas para a gente repatriar um ídolo, isso vai ter um custo. E esse custo pode ser muito prejudicial ao Fluminense. A gente está prestes, né, durante esse ano, talvez ano que vem, debater uma mudança do modelo para SAF, e a pior coisa que pode acontecer é a gente ser obrigado a fazer uma SAF porque a gente está completamente endividado.
Então, o nosso elenco não precisa hoje de mais pontas barra meias pelo lado do campo. Nós não precisamos desse tipo de jogador. Se o Aras tivesse uma condição mais barata, faria super sentido trazer. Ele é ídolo, é adorado pela torcida. Todos nós queríamos que ele voltasse, mas essa não é a realidade. As nossas prioridades são um zagueiro e um centroavante. Com um zagueiro e um centroavante, a gente vai brigar por tudo esse ano, eu acredito. Brasileirão, a gente vai ter um elenco forte para isso, Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Com essas duas contratações, a gente vai conseguir ter um ano excelente e sem comprometer nossa parte financeira. Mas e aí, o que você acha? A gente teria que ir atrás do Aras, pagar qualquer custo por ele, ou a gente também tem que pensar nas nossas finanças, na perenidade do Fluminense, e não ficar desesperado para fazer uma SAF? Tem que entender que a gente tem que ser profissional na hora de montar o elenco, que nós já temos os jogadores da posição e não podemos fazer loucuras. Qual que é a sua opinião sobre isso? Fala aqui nos comentários. Eu gostaria muito que o Aras voltasse. Eu acho que realmente ele vai acabar fechando com o Palmeiras, o que eu até fico aliviado por não ser com o nosso rival. Enfim, grande abraço, saudações tricolores, deixe a sua opinião aqui, curta, comente, compartilhe, que o canal está cada vez crescendo mais e a opinião de vocês é super importante. Um abraço.